E aí, galerinha do Catolicast 2121, começando hoje no local diferente. Estamos sendo acolhidos em um outro ambiente. Sensacional. Eles já viram o título do... Já tem, e hoje é um episódio especialíssimo. Mais um, e hoje com um gostinho novo para nós, né? Antes de que a gente passe a palavra ao nosso convidado de hoje, que alegra o nosso coração em ter dado esse sim para o nosso convite. Como de costume, bom dia, boa tarde, boa noite. Na hora que você estiver nos assistindo, é uma alegria mais uma vez estar junto com você, poder trazer o testemunho de mais alguém que teve a vida tocada pela presença do Cristo, que muda as nossas vidas e que nos coloca num caminho diferente. Então, para nós, mais uma vez, a gente reforça a nossa alegria de estarmos juntos, hoje num ambiente diferente, com um convidado especial, e a gente vai ter a oportunidade de ouvir muito das histórias que ele tem para nos contar. Rogério, eu, com a sua licença, Padre Damião, sua bênção, bem-vindo ao Catolicast 2121. Deus os abençoe, é uma alegria poder acolhê-los aqui na nossa casa, em mais um momento do céu, né? Vocês estão reservando aí esse tempo depois de um dia de trabalho, tenho certeza disso. Vocês estão aqui para conversarmos um pouco, partilharmos e fazermos essa comunhão de almas, né? Tantos já passaram por esse espaço de evangelização e agora a gente se dispõe aqui a poder conversar, partilhar e dizer o que esse Deus tão maravilhoso, né? Estamos aqui pela fé. Foi a fé quem nos uniu, né? Meu Deus, quem imaginaria que hoje estaríamos aqui? Mas já estava escrito em Deus, porque tudo que acontece está no comando do sobrenatural, desse Deus que nos ama, dessa mãezinha aí que nos acompanha, coisa linda. Sempre, né? Então, uma alegria, viu? Amém. Sejam bem-vindos. A alegria é nossa e a gente partilha, né? Estamos, inclusive, vale ressaltar, muito bem, calorosa e carinhosamente recebidos, acolhidos na casa do Padre. Agradecer sua disponibilidade nessa agenda tão cheia, né, tantos compromissos, e também agradecer a Sandra, né, um abraço, viu? Tem que deixar um abraço para ela, que ela foi muito bem com a gente, com simpatia, e agradecer demais a presença. Amém. Amém. Padre, a pergunta para a gente iniciar. O nosso canal já chegou até no além-mar. Estamos Angola, Moçambique, Portugal, Andorra, Canadá, né? Canadá, Andorra. Uma pessoa que hoje não, no nosso espaço geográfico, todos conhecem, é o Padre Damião Silva. Isso. Mas, para uma pessoa que esteja nesse além-mar, fora do nosso convívio geográfico regional, quem o senhor diria que é hoje o Padre Damião que está sentado conosco para iniciar essa conversa? Então, eu sou um filho resgatado pela misericórdia, né? Então, nosso estar nesse mundo é propósito divino. Então, a gente é esse filho, né? Primeiro, assim, eu gosto de enfatizar isso. Antes de ser padre, antes de ser cristão, eu sou um filho amado de Deus. Deus me escolheu. Como diz o profeta, né? Antes que fosse gerado, eu já te conhecia, eu já te amava, te chamava pelo nome. Né? Então, antes de tudo, somos filhos amados. E como consequência disso, louvado seja Deus, nós não somos seguidores de Maomé, de Gandhi, sem nenhum preconceito com essas manifestações religiosas, mas nós carregamos esse título de cristãos. Veja, né? Filho de Deus, depois cristãos, acolhidos pela igreja através do nosso batismo e como vocação específica, como vocês assumiram a vocação para o matrimônio, né? Eu abracei a vocação para o sacerdócio. Mas tudo isso como consequência de ser de Deus, de ser de Jesus, de ser da igreja, né? Então, eu diria isso. E depois tudo é consequência do chamado de Deus e da minha resposta, né? Porque Deus chama, mas nem sempre a gente responde como deveríamos, né? Mas o desenrolar da nossa vida, das nossas missões e evangelizações é fruto dessa vocação que eu chamo primeiro de fundamental, chamada a vida. A segunda vocação, que é chamada a ser cristão,
e depois ser igreja, né? E dentro dessa igreja, a gente é sacerdote, pela ordenação, pelo sacramento da ordenação. Vocês passam também por esses 3 momentos, né? Filhos de Deus, cristãos, membros da igreja, e assumir a vocação matrimonial. Maravilha. Então, é isso. A fala do senhor me remetia. Quando o senhor fala da resposta ao chamado, o senhor falando e eu lembrando do Cristo dizendo a André, vem e vede. André podia ter dito, poxa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que pescar com meu pai, eu tenho que consertar as redes com meu irmão, mas eu venho e vede. Ele exige essa resposta. A fala do senhor, para mim, enquanto o senhor falava, eu via aquele André correndo para dizer, eu vou, mas peraí que eu vou levar meu irmão também. Esse desejo, né? Buscar. E interessante é que a gente, nosso programa, Encontro com Deus na Rádio Olinda, 105,3 FM, rádio da Arquidiocese da nossa igreja, a gente está fazendo nesses dias um percurso com os apóstolos. Já fizemos os passos de Pedro, 10 passos, viu? Entre eles, os 3, um passo em falso. Mas tem a realidade do ser humano, do existir humano. E hoje a gente trabalhou, meditou, rezou nos passos de Bartolomeu Natanael. Né? Quando for dizer para ele, olha, Jesus, ele diz aquela resposta bem duvidosa. De Nazaré pode vir alguma coisa que preste? Então foi um passo já, né? Mais um passo que fez parte da vida dele. Logo depois ele se juntou com Jesus, conversou com Jesus, e aí depois professou a fé. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Deus de Israel. Então, é assim a nossa vida. A resposta honesta ao chamado, né? É o que o senhor remete nesse momento. Né? O senhor começa a fala falando, né? Mas enfim, o senhor começa dizendo da necessidade de que a gente acolha esse chamado e responda positivamente a ele. Às vezes a primeira resposta pode não ser, mas tem a passagem daquele, o pai que manda o filho ir, o filho diz não vou, mas vai, e o filho que diz vou e não vai. A honestidade do propósito da resposta virar uma prática faz toda a diferença. E é muito bonito ouvir o senhor, né, convertendo essa fala num caminho, né, de vida e sacerdócio e doação da própria vida. O padre já fez aqui uma fala, viu? Ele está todo dia de manhã na Rádio Olinda. Quem está na nossa arquidiocese, a rádio é 105.3. Você não precisa estar ouvindo tantas outras coisas que você tem acesso aí que não lhe edifica. Vai lá para a Rádio Olinda. E se você estiver fora, tem nas redes sociais, tem aplicativo da rádio, tem YouTube. A gente vai colocar os links abaixo para você e você vai ter acesso a isso, ok? Vamos adiante. Tem aqueles... É emoção, né? Os passos, o senhor falou da escolha, de ser de Deus, de ser cristão, mas de quando o senhor tomou ciência assim, poxa, estou no mundo aqui, na Paraíba. Pois é. Né? E como é essa história na família, no seio da família, para ir desenvolvendo, para ter esse chamado e ter essa consciência de que esse passo seria o... Deus é maravilhoso, né, Rogério? Lá no interior, 500 quilômetros dista daqui da capital pernambucana, no meu interior, Coremas, né, diocese de Cajazeiras. Olha aí. Manda um abraço, porque com certeza nós vamos mandar o link. Olha aí. Um abraço nosso também a você de Coremas, viu? Da diocese toda de Cajazeiras. Pois é, vão poder participar. E os meus contemporâneos conhecem, né, a minha história. Eu sou um filho de uma família de 8 filhos, né? Olha, pois é. E ali já desde pequeno, né? A cidade, a nossa matriz, que é de Santa Rita de Cássia, nossa padroeira, bem no coração da cidade, no centro. Né? Tudo converge para a igreja. É uma maravilha. Mas é linda a igreja. E ali passando para a escola, enfim, passar pela igreja. Aquele, assim, algo tocava assim diferente, né? Mesmo num coração tão pequenininho ainda, muito, muito pequeno, ao ponto de pedir ao sacerdote era um padre holandês,
e ficou 25 anos lá. Isso era uma realidade muito natural no interior, sobretudo, não é, padre? Há 30 anos atrás, mais ou menos, era muito forte a presença dos estrangeiros. Isso. Em Custódia, onde eu morei, em Custódia, Pernambuco, era um padre alemão. Pois é. Então tinha momentos que a gente não entendia o sotaque, ele tinha que repetir, né, sentado as crianças aí. Pois é, Padre Guilherme, né? A quem eu devo, assim, o meu início da minha história vocacional. E eu ia para a casa paroquial e via as cartas chegando, seminário, né? E aquilo já me falava, né? Sem saber, assim, o que significava. Até um dia que eu perguntei o que é o seminário. Aí ele me explicou. Tá, que idade, padre? Rapaz, eu fazia 5ª série. Uns 11 para 12 anos por aí. E aí ele disse, não, é um lugar onde os jovens vão para aprofundar a vocação, para ser padre. Né? E eu acolhi a resposta e fiquei matutando, né? Refletindo sobre aquela resposta. Aí, um ano depois, eu ia pesquisando muito sobre a vida dos santos, São Francisco de Assis, São Maximiliano Maria Kolbe. Foi um santo que me inspirou muito, aquela história linda dele, a vida dele, né? A Milícia da Imaculada, assim, essas literaturas, né, que muito falam ao coração da gente. E aí eu decidi em dizer que eu queria ir para o seminário. E minha família, assim, pobre, sem condições mesmo. E ele se colocou assim, a serviço para nos ajudar. Sim. Aí me ajudou e acabei para o seminário. Eu digo que foi na 5ª série que eu comecei essa aventura em Deus, né? Pois na 7ª série eu já estava no seminário. Olha aí, 7ª série, 7, olha aí. Quando ainda era ginásio. A 7ª série, para você que é dos tempos mais modernos, é o atual 8º ano. A minha caçula está nesse momento. Só um, né? Só mais um. Daí fiz lá 2 anos, aí tive que voltar para casa por questões assim, enfim, financeiras, né? E fiquei 1 ano na minha cidade, mas foi assim um ano da graça, porque com tudo que eu aprendi nos 2 anos de seminário, né, eu comecei a implantar na minha cidade movimentos de evangelização. Né? Foi quando surgiu o desejo, aí comecei a pesquisar sobre o movimento da Mãe Rainha, né, de Xansta. E ali o desejo de levar uma imagem para a minha cidade. Então a primeira imagem foi a gente que meio que provocou a ida dela, né? Uma Renata aqui em Recife, vê, né? Eu fiz contato com Recife e encontrei essa freira, né, da congregação, irmã Renata, e ela permitiu que fosse uma imagem para lá. E lá começou um trabalho de evangelizar aquelas 30 famílias. Olha, né? Um momento lindo assim nas famílias. O santuário de Mãe Rainha lá em Olinda, em Ouro Preto, já foi a esse santuário a que o senhor se remeteu ou ainda não era aquele? Eu acho que não existe, não sei ainda ao certo se existia, mas as irmãs era quem, não tinha os padres ainda. Tá. Era só oração, de oração. E elas até moravam num apartamento aqui, que não tinha convento, que depois eu acho que Garanhuns surgiu depois. Sim. Então começou esse movimento de evangelização. Depois o movimento também da renovação carismática, né? Lá na sua cidade? Na minha cidade, a gente começou, né? Domingo à tarde, pedi uma caixinha de som vizinho da igreja. Era o que eu ia perguntar, o senhor já começou a cantar? E ali assim, né? A gente foi aquela imersão no Espírito Santo. E a aceitação do povo lá, com a novidade que o senhor estava trazendo? As pessoas ficavam assim muito sedentas, né? Porque eu sempre tive, depois que eu vim descobrir, né, como Deus foi usando a gente, né, sempre tive esse desejo de evangelizar, né? Então facilmente a gente estava fazendo um retiro, facilmente a gente estava fazendo novenas nas casas. Então, e as pessoas iam aderindo com muita naturalidade. Juventude, né? pessoal. A gente sabe, no interior, a gente vinha de um modelo de igreja ainda muito fechado, um padre holandês, aquele modelo de religião mais fechado, só de missas, né? Entendi. Procissões. Então, essa coisa de ler a Bíblia, de fazer texto nas casas. Grupos de oração. Era muito raro. Então, mas ele apoiava, deixava? Porque assim, depois que eu voltei, ele sofreu um problema no coração e ele era lazarista, né? Veio para o Ceará, veio para Fortaleza, né? E aí
já ficou um padre indo esporadicamente. Aí a necessidade, olha aí, olha padre. Houve o espaço, havia o desejo de evangelizar e de mover aquilo, né? E não deixar parada aquela comunidade, né? Você me recordou bem, porque eu não tinha ainda me atinado para isso, que foi exatamente... A minha saída também teve relação com o adoecimento do padre. Pronto, entendi. Porque ele me bancava. Que era quem apoiava materialmente, inclusive. A provisão, vamos dizer assim. Isso, quando ele adoeceu, ficou na mão de alguns leigos, eles não entendiam bem, e eu acabei tendo que voltar. Mas aí, né, nesse período em que não tinha um padre fixo, aí começou o mover do Espírito Santo. Que maravilha, aí não deixar Mãe esfriar. Rainha, surgiu a renovação carismática, mas só fiquei um ano. As irmãs carmelitas, que moravam na cidade vizinha, com o nome de Pombal, vinham fazer assistência, fazer missão, pela ausência de um sacerdote. Certo. E viram a vocação despertada. No encontro de catequista, eu fazendo parte lá, e atuando, trabalhando, não era falando, porque eu tinha muito de vergonha, eu tinha gagueira. Quem diria? E a irmã, no final do encontro, perguntou, né, da minha vocação. Aí eu disse que tinha desejo, tudo, mas contei as dificuldades. Ela disse, não, eu vou lhe ajudar. Né? Olha que maravilha. E aí, com pouco tempo, uma semana depois que ela voltou para o convento, ela me mandou o contato dos padres aqui em Recife, dos frades carmelitas, Dantas de Barreto. Nesse mesmo ano, eu vim para cá para fazer um encontro vocacional, lá em Campocinho de São Félix, cidade linda. E fiz um encontro e me decidi que era aquilo que eu queria, né? Aí voltei para casa, concluí, e no final do ano eu fui chamado para fazer uma semana de convivência, que é a semana decisiva se a gente vai entrar ou não. Só para um parênteses, né? Porque o senhor saiu da cidade e já veio para Recife. O pessoal já ficou alguém responsável com aqueles grupos de oração? Não, porque eu vim fazer as experiências, não só fiquei uma semana, não é? E o resto do ano eu fiquei. Aí no final do ano eu vim fazer essa experiência e foi aprovado para começar a formação. Okay. A formação é do 2º grau, que hoje é o quê? É o ensino médio. Ensino médio. É o médio. É o médio. Eu fiz lá o 1º ano, né? E no finalzinho eu tinha muito desejo de vir estudar para poder, porque o não ensino naquela época era mais, né? Sim. Muito difícil. E aí eu tenho desejo de vir para poder me capacitar ainda nas letras, né? Para poder fazer melhor para o reino. Aí não foi aprovado. No ano seguinte, vim para Goiânia fazer o 2º ano do médio. Que na época era a gente mais científico. Isso, né? Isso. Tá fazendo o quê? É primeiro técnico? Era. Primeiro técnico. Aí fiz lá os 2 anos em Goiânia, né? Acabando o 2º grau. Hoje o médio. E aí entrei para as etapas da formação para religioso. Fui postulantado, noviciado, aí comecei filosofia, aí fiz noviciado em Mogi das Cruzes, São Paulo. Tudo isso no caminho diocesano, ou o senhor começou por um caminho da espiritualidade dentro do ambiente monástico ou algo do tipo? Eu comecei diocesano lá em Cajazeiras, né? Sim. O primeiro ano, a primeira experiência. Fazendo lá aquelas 2 séries iniciadas, né, do ensino lá inicial. E depois, quando vim para cá, aí entrei no carisma carmelitano, né, aqui dos frades carmelitas. Sim. O convento de Barreto, Goiânia, Camusim, Olinda, né? Temos os frades lá. Então fiz noviciado, aí vim para cá, fiquei ali no conventão das Barreto, fazendo filosofia. Concluí, fui transferido para Goiânia, aí vindo todos os dias para Olinda para cursar teologia. Aí fiz teologia. Que viagem, hein? Pois é. Eita. Todos os dias. E ainda não era duplicado. Mas uma bênção, cada dia um aprendizado, cada dia assim. Dá pra rezar um bocado de texto, hein, pai? E éramos os primeiros a chegar. Não disse o coxo parte cedo. Pois isso acontecia. A gente marcava na estrada. Pense aquele Mas trânsito. chegávamos antes da aula começar, enquanto que os que moravam aqui perto.
morar perto lhe dá a tranquilidade de se atrasar com calma, né? Que é o que a gente escuta filosofia. hoje, muita gente. Minhas filhas, a gente hoje, as meninas se mudaram de escola, estão estudando um pouco mais perto de casa do que antes, e agora elas podem se atrasar com mais calma. Eu fico brincando com essa história, mas Eu sempre... é bem isso mesmo. A gente que tem o cuidado de saber que o caminho é longo e o compromisso de estar, né? Faz com que a gente tenha essa conduta realmente. É apaixonante ver o senhor falando dos seus caminhos iniciais. Exatamente. Os passos, né? Devo testemunhar que está de frente para o senhor, a gente percebe a paixão que o senhor tem de olhar por cada um desses Por cada passos. passo. Amém, amém. E tem um detalhe importante, né, que eu acabei passando, mas eu acho que vale a pena compartilhar, né, porque assim, eu sempre tenho insistido nisso, né? Os meus anos de igreja não significam os meus anos de experiência com Deus. Eita, é mais profundo isso aí. É mais profundo. Às vezes as pessoas ficam com raiva da gente quando escuta isso. Ah, padre, tá dizendo que eu não sou de Deus? Não, você é um filho, uma filha. Mas aquela experiência, né, que eu acho que tem na vida profissional, eu acho que acontece esse insightzinho na vida conjugal. Convivo ali 20, 30 anos, mas tem aquela hora assim que a gente Desperta. foi tomado, né, pelo amor, e aquele fio de ouro é o resto da vida. Né? O que se tinha dúvida, se tinha certeza, deixa de existir. Então, fui para o seminário. Neste ano, do primeiro ano do científico, Valeu, Peu. se tiver jovem escutando a gente, vai entender essa O que é isso? Vamos traduzir esse negócio, né? Depois a gente bota as legendas. Como é que chama? Caractere aqui? As hashtags. As hashtags. Que é isso, hein? Aí, então, nesse ano que eu estava em discernimento, uma comunidade, Remídios do Senhor, que ainda hoje existe como o santo, para o retiro de carnaval. E eu fui, e nesse retiro assim, foi num sítio, né? A carisma da renovação? Da renovação carismática. E um retiro assim, imersivo mesmo assim, sem luxo nenhum. Era só a graça de Deus. E durante 3 dias, né? E na noite do sábado do retiro, a gente fez o dia inteiro de pregação, e a noite ficou muito para cada um pudesse fazer o seu encontro com Deus, sua experiência. E aquela noite foi determinante na minha vida, né? Se eu pensava que eu era de Deus, ali eu descobri como eu ainda estava distante, né? Mesmo para a missa, mesmo para o seminário, mesmo comungando todos os dias, presta bem atenção, né? Mas naquela noite assim, foi algo extraordinário, o agir de Deus, né? Então, cada um tomou um lugarzinho, um alpendre de uma casa de sítio, né? E começou a chover, começou relâmpagos fortes, trovões, mas não metia medo, do contrário, assim. Fez sentido. Era Deus falando assim a todo instante, né? Do amor, se derramando assim, de amor, de misericórdia, e aquilo ali, ó, foi assim, as pessoas usam o batismo do Espírito Santo. Entendi. Né? O batismo a gente já foi batizado lá. Sim. Né? Mas foi a confirmação, né, que Deus tem um propósito na vida da gente. Pronto. Então, isso para mim, eu pergunto muito para as pessoas, qual é o teu fio de ouro? Né? A experiência e a nossa evangelização, eu prezo muito em tentar levar aquelas pessoas que ainda não experimentaram, né? Me permita, pelo amor de Deus, não estou dizendo que você não fez sua experiência, você é de Deus, mas se permita, se você ainda não fez, porque quem fez sabe. Padre, como alguém que possa estar nos assistindo agora, como posso fazer isso? Né? Apenas se entregue, né? Faça. Se você já fez, você sabe o que eu estou falando. Né? Mas para quem não fez ainda e está com o coração meio que incomodado, ardendo, então essa experiência pode acontecer no encontro de casais. Sim. Né? Na formação para o crisma, né? no retiro paroquial. Ele encontra a gente em diferentes circunstâncias. O Espírito sopra onde quer. Não quer dizer que tem que fazer um retiro para ter uma experiência. Tem tanta gente que faz o seminário de dons, aqueles 7 encontros, e não faz, né? Mas eu já acolhi pessoas que tiveram experiência acompanhando alguém numa UTI. O agir de Deus ali, falando, né? E a pessoa diz assim, puxa vida,
né? Só para vocês terem ideia, né? A gente acompanhou uma religiosa que aos 80 anos, uma freira, aos 80 anos, ela foi fazer um retiro e lá descobriu que não tinha feito nesses anos todinho a experiência profunda com Deus. Vivia o carisma, vivia a religião por tradição, porque a família, porque o convento favorecia aquilo ali. Os ritos. E nesse encontro, ela fez esse encontro pessoal, esse mergulho. Nós falávamos disso no episódio da semana anterior, padre. A gente comentava exatamente dessa... nós vivemos a religião pela tradição familiar, local, temporal, mas é necessário em algum momento entender que ela é uma relação pessoal, né? Tem que então, ter. O senhor falando, eu vou tendo algumas memórias e um recorte fez parte muito determinante da minha conversão. O hoje servo de Deus, o Padre Léo de Betânia, assistia muito às pregações do Padre Léo remotamente, usando como a gente hoje usa, né, o YouTube para isso, e essa era uma fala muito recorrente dele. Eu via muito o senhor falando agora, quando ele dizia assim, não é simplesmente você participar da vida sacramental e da vida de oração. Qual é a sua experiência pessoal com o Senhor? Na Bíblia está cheio disso. Essa é uma pergunta que precisa mover a gente, né? Na Bíblia nós vemos que várias pessoas que teve esse encontro tiveram suas vidas modificadas, né? Porque eu me preocupo muito com o religioso. O religioso era quem desacreditava de Jesus, colocava Jesus à prova. Nos evangelhos a gente vê isso. Esse imposto deve ser pago, colocar Jesus em prova, né? E tantas outras passagens que a gente, no Evangelho, tua mãe e teus irmãos estão aí fora querendo falar contigo. Conversa. Eles queriam colocar Jesus em prova para dizer qual a relação, como é que ele entendia a mãe, como entendia os primos chamados de irmãos, né? Então o religioso, eu insisto, sabe? Às vezes fica 30, 40 anos de igreja, né? Mas não sei ainda se não precisava fazer um mergulho. Viver a ritualidade sem viver a experiência da convivência. É a isso que o senhor se remete? Porque assim, a experiência com Jesus, de verdade, nos faz ficar de pé, mediante as circunstâncias, né? Quando a gente não está firme no matrimônio, na vocação sacerdotal, fraqueja. Um vento que dá já desanima a gente quer desistir, quer desanimar. Então, o homem de fato, cristão, a mulher que fez a experiência com Jesus, mudou o padre, mudou. Eu continuo ali na fé. Mudou o padre, saiu, eu continuo na fé. Né? Meu coordenador me decepcionou, mas eu continuo na fé. Quando eu vivo a religião, eu fico um pouco inseguro, né, com os ventos que batem contra a minha vida. Facilmente eu sou levado, eu tendo a desistir, a desanimar, porque alguém me criticou, porque alguém não concordou comigo, porque mudou a coordenação. Eu estou falando da nossa realidade de igreja. Né? Não, quando eu sou de Deus, né, é como diz a palavra, 10 mil à direita, 10 mil à esquerda, mas eu estou ali firme, está doendo, está incomodando, está machucando, está sangrando. Mas o Senhor está no comando da minha vida. O sacrifício maior foi Ele quem fez. Fica diferente, fica. Duas coisas que o senhor falou aí, começou a martelar, já está martelando Renê, já está martelando, Alipeu também. O senhor fez a experiência e reconheceu o quanto precisava caminhar. Essa experiência, que o senhor, quando fez a experiência com o Cristo. Né? Neste caso, eu fui para formação de crisma do meu filho e o meu encontro foi lá. Tá vendo? Não esperava e o meu encontro foi lá. Depois, num encontro de jovens que teve uma adoração, né? que também eu senti ali que eu estava no lugar certo. E quais foram as provas? Algumas dificuldades, alguns momentos que a gente passou em família, que a gente se manteve de pé, foi a prova disso.
o Renê, o Peu, o pessoal que acompanhou, que a gente, em família, a gente passou, e a gente ficar de pé, e muitas pessoas não acreditarem nessa por que vocês estão tão tranquilos? As pessoas não entendem porque a gente não se desespera. Pensa que a gente é insensível. Não. O crente, né, o protestante, o crente, somos nós que cremos nessa igreja, nessa palavra, né? É aquele que passa por dificuldade, mas não se desespera. Há uma grande diferença entre o sofrer em Deus, esperando ali as demoras de Deus, e o desespero, né? Então, realmente, que a gente possa pensar um pouco nisso, né? Com humildade. Que às vezes a gente, padre, quem é? O senhor, eu tenho 50 anos de apóstolo da oração, eu tenho 30 anos de renovação católica, minhas fitinhas aqui. Não é? Não, irmãos, né? Então Jesus ele deseja fazer essa morada permanente para nos fazer fortes, né? Porque ele precisa de homens e mulheres, né, que sejam ali destemidos, né, a levar a boa nova. Foi assim, com o Padre Léo foi assim, né? Com os santos que a gente reverencia, né? São Francisco de Assis, Santa Teresinha de Jesus, pessoas que passaram pela prova, mas se agarraram ao primeiro amor, né? Então, quando a gente tem essa compreensão, tudo fica diferente, né? Maravilhoso. Eu fico imaginando, escutando as mensagens que o senhor escuta no programa. O senhor ali na posição ali, como a gente está agora em frente ao microfone e escutando a voz da pessoa nesses momentos de desespero e ter a inspiração de trazer uma semente de calma e de esperança. Como é essa sensação de várias demandas ali no mesmo dia, na duração do programa, para ter essa... Essa realidade ela é muito presente no nosso ministério, né? E no ministério de todos aqueles que tem que vocês mais diferente, a gente mais efetivo por conta da nossa missão de evangelizador. O estado de vida é constante. Mas é o desafio. Eu nesses domingos aí que passaram, o domingo do pastor, né? A gente dizia isso, ora eu sou pastor, ora eu sou ovelha, eu preciso estar nessa dimensão, né? Mas realmente toca muito a nossa vida, afinal somos humanos, as nossas histórias se cruzam, um sofrimento de alguém toca a nós, né? Toca. Então a palavra diz, riam com aqueles que sorriem, chorem com aqueles que choram, sofram aqueles que sofram, mas o apóstolo Paulo também diz, me fiz fraco para ser forte, levantar aquela pessoa, né? Então a nossa missão é essa, mas realmente você tem razão quando ali através do rádio, nas confissões, nas direções espirituais, nas missas, né? Quanto sofrimento, quantas pessoas vêm ali, né, com o coração assim estraçalhado, buscando na igreja, buscando em Deus uma palavra para recomeçar um projeto, recomeçar um sonho. Então, que Deus nos capacite, né, a compreender esse mover, né, do coração de cada filho que é tão amado por Deus, e a igreja, os nossos grupos, nossos movimentos, eles têm que se colocar a serviço, né, para amenizar, né, tanto sofrimento, tanta dor no coração dos nossos irmãos, dos jovens, né, das famílias, enfim. E a gente vê que essa semente plantada também suscitaram missionários também, né? De tantos grupos que, um pouco antes da gente começar, a gente conversou, e tantos missionários levando a palavra cada vez mais longe, em locais distantes. Pode, Damião, pegando um recorte do que o senhor já falou sobre o quanto que aquele povo, que eram os detentores do conhecimento da lei, eles colocavam Jesus à prova, né? Eles, baseado no contexto de conhecimento dos ordenamentos, sempre colocavam Jesus numa situação de muito estresse. O senhor, como liderança, né, pensando nessa função de ter que continuar levando o ensinamento do Evangelho para as pessoas, para os fiéis, como é que o senhor vê esse enfrentamento dessas pessoas que se dizem os conhecedores da lei, das escrituras, confrontando o Senhor? Como é que o senhor, se é que isso acontece, eu imagino que sim,
como é que o senhor consegue lidar com nesse mesmo nível de estresse? E dizer, calma, não é assim, e entendendo que não há nada de novo debaixo desse mesmo sol, sabendo que isso de fato ia acontecer. Como é que é esse trato? O Peu está muito forte, a gente está vivendo uma era do ateísmo. Isso. Né? Inclusive a gente teve uma reunião com o nosso arcebispo, o padre Charles também apresentou para nós, né? Um abraço, meu irmão, parabéns pelo seu trabalho tão lindo, né? A nossa arquidiocese. A gente via lá umas estatísticas que deixam a gente assustado, né? Inclusive o nosso país está aí num ranking de falta de fé das pessoas, porque a fé ela é manifestada através das obras, né? Então, revelando quantos cristãos católicos vão à missa no final de semana. É um número assustador. Então a gente vive em uma sociedade que nos questiona a todo momento, que coloca a nossa fé em prova, em xeque, né? Em um mundo capitalista, em um mundo de resultados imediatos, né? Então esses temas eles são muito recorrentes em encontros que a gente faz, em palestras que a gente vai, nas escolas, nas empresas, né? Então eu louvo muito a Deus quando uma empresa, né, chama a gente para fazer uma bênção, porque eu percebo que existe ali a semente da esperança ali, né? Mas a gente vê em algumas rodas de conversa esses enfrentamentos sobre a presença de Deus, sobre a eficácia da igreja, né? E a gente até sobre família também, até do relacionamento familiar se coloca em dúvida, né? Tem uns temas tão conflitantes que a gente, do aborto, né, da constituição do núcleo familiar. Então tudo isso vem, mas veja, a gente não fala por nós, né? A gente tem aí a Sagrada Escritura como base, né? A Bíblia Sagrada, a gente tem a nossa doutrina, o magistério da igreja, né? Que depois de muitos estudos, aprofundamentos, orações, nos traz aí, né, o ideal de vida para nós. Né? Então, eu não posso dizer o que está certo e o que está errado. Eu tenho que apresentar aquilo que a minha igreja apresenta e sem ter o medo de perder o amigo. Não se adaptar ao meio, né? Eu estava ontem, padre, interessante. Anteontem, eu estava fazendo um momento de testemunho num encontro de jovens. Estamos gravando no mês de julho. E anteontem foi domingo. Anteontem foi domingo. Você... Já deixou temporal o negócio. Eu estava fazendo um testemunho com um espaço também de pregação num encontro de jovens. E era muito interessante que num momento nem era um espaço aberto a perguntas. Ainda assim, uma jovem me indagou fortemente com uma temática dentre essas que o senhor colocava. E eu disse, veja, eu não posso sair daqui sem responder, porque eu não posso abandonar a sua inquietação, mas eu preciso terminar essa linha de raciocínio e vou lhe responder. Quando fui responder, eu tive o cuidado, e é muito interessante, é bonito ver o senhor falando, porque valida aquilo e eu dizer a ela assim, lembre-se, a resposta que eu vou lhe dar agora não é minha. Eu não preciso formular essa resposta. Eu preciso conhecer o que a igreja me pede para responder. E levei a ela a resposta. E ainda naquele momento, havia um outro jovem que tentou abrir daquele espaço um debate. O tempo e o espaço não era para aquilo. Mas eu disse assim, você está vivendo um encontro de jovens. Lembre-se, aqui você está botando o pé num ambiente onde todas as respostas estão, mas nem todas as pessoas as conhecem. Vamos buscar junto? As respostas elas já estão dadas e é muito forte para mim ouvir o senhor dizendo isso. Não é a minha resposta que eu lhe ofereço. Eu lhe ofereço o que a tradição, a palavra e o magistério já explicaram. Pois é. É muito bonito ouvir o senhor dizendo isso, porque esse devia ser o nosso agir. Sim. Esse devia ser o nosso mover diante de um mundo que, como o Peu, né, puxou o mote, num mundo que nos põe à prova o tempo inteiro. A gente não precisa adivinhar a resposta, a gente não precisa criar novos modelos. Se a gente tiver a coragem amorosa de anunciar o que já está posto pela mãe, igreja, por isso que precisa se conhecer, né? A dificuldade nossa é que a gente passa
eu sempre digo assim, em tom de brincadeira, mas é sério, né? 30 anos de hóstia, quer dizer, 30 anos de missa, mas às vezes como a gente perde a oportunidade de aprender, de estudar, de aprofundar os temas da nossa igreja, a gente fica na superficialidade, né? Então, se faz necessário sim, né? Se faz necessário de conhecer os mandamentos, os sacramentos, de ler o catecismo, não precisa ir muito longe. No catecismo, lá você vai encontrar tradição, magistério, sagrada escritura. Tudo. Então, assim, é só ter esse cuidado, né? E volta à questão do amor. Se eu conheço de fato, eu vou ter curiosidade de conhecer a quem eu amo, né? Conhecer sua história, seus ensinamentos. Que história é essa que eu sou apaixonado e não sei do que ele falou, do que ele pregou, do que ele vivenciou, né? Então, essa coisa da pertença cria realmente cristãos maduros, né? Maduros. Eu sei que a igreja tem uma parcela de responsabilidade, para dizer de culpa, né? Porque realmente por muito tempo deixou assim, muito a desejar na catequese. Ainda hoje eu fico impressionado como a criança que é colocada na catequese vai fazer a crisma, tem que ver tudo o que fez na catequese, porque ficou parado lá o conteúdo, não houve uma continuidade, né? Quando vai casar, para fazer um curso de noivo, parece que o que aprendeu na catequese, na crisma, não chega. O senhor acredita, a gente prepara noivos também lá em São José, e o senhor acredita que tem noivos que veem o catecismo pela primeira vez? Acredito. E documentos da igreja, o documento do Papa, não sabia não. Catecismo. Aí então a gente tem que trazer de volta na parte dos sacramentos também, explicar o porquê, matéria, forma, graça, o que é o sentido do sacramento que eles vão receber. E muito mais do que levar isso é fazer disso o instrumento para a experiência, não transformar isso num conjunto de regras. Essa é a fala do padre. Essa é a fala que o padre de maneira tão bela o senhor coloca, e é muito bonito, né? Porque a gente não precisa trazer um demérito a essa questão formativa e focar apenas na experiência. Não. Esta questão formativa nos leva a uma experiência. Muito. Eu não sei agora, não recordo. Acredito que essa frase é do Papa Paulo VI, quando ele fala de é preciso encontrar Jesus de olhos abertos e coração palpitante. Eu não sei se é de Paulo VI ou de São João Paulo II, me permita errar. Eu acho que é de Paulo VI, mas é isso. Olhos abertos e coração palpitante não é uma coisa simplesmente eivada de emoções e de sentimentalismo. O olho está aberto, eu sei a quem eu estou buscando, eu sei com quem eu estou me encontrando. E o coração palpitante ainda é em vida, é buscando, é querendo, é movendo, é algo dinâmico na nossa realidade. E eu vou lhe falar que dá resultado, porque a gente tem testemunhos de pessoas que estavam querendo gastar rios de dinheiro com casamento e se preocuparam com o principal, que foi a bênção. Trocaram o luxo por uma cerimônia numa sacristia. Uma delas, eu estava lá, o senhor assistiu o matrimônio desse casal que foi preparado por nós lá, que resolveu fazer uma cerimônia simples, porque o principal é a bênção. Então a gente já tem esses testemunhos. Louvado seja Deus. Pois é, então acho que tudo isso que a gente está falando quer ajudar, né? Ajudar a gente, porque a gente ajuda o outro nos ajudando também. Essa dinâmica ela é muito presente, né? A nossa evangelização só tem sentido quando a gente consegue levar a pessoa a essa compreensão, né? E aqui eu gosto muito de trazer o real, né? Me entristecia quando eu escutava assim: vai para a missa hoje, não vou à missa hoje porque eu não estou servindo. Veja, eu estou falando de uma missa dominical, não estou falando de missa semanal. Eu escutei isso: não vou à missa hoje porque eu não estou servindo. Quer dizer, é uma outra dimensão da nossa vida cristã que merece ser olhada. A minha vida baseada na posição que eu ocupo na hierarquia, nos grupos. Mas então, muito grave. Muito cuidado para esse ativismo, né? Então, por isso que a gente pede, seja de um movimento, seja na pastoral, mas seja mesmo, né? Eu só sou da pastoral porque eu sou da igreja.
Infelizmente, algumas situações é o contrário. Eu me fiz igreja porque eu fiz o encontro. Não, eu deveria ter feito o encontro porque já estava na vida da comunidade. E aí, certo, entendi. Não seria uma... Vocês falam daí de encontros, eu passei 11 anos, né, de pároco e vi como a gente sofria. Trabalhar para um ECC, para a JC, às vezes gastava tanto, não é? Gastava financeiramente, emocionalmente, enfim. A questão de cair de paraquedas. Né? E depois os frutos daquele encontro era muito pouco, assim, o saldo de permanência, de adesão ao evangelho, né? Eu vou para o pós-encontro, eu vou para o encontro de círculo, eu vou para o passeio do forró. Mas cadê aquela, quer dizer... A imersão. A verdadeira experiência. Então a nossa evangelização assim, da igreja tem que tentar ajudar as pessoas, né, a compreender isso e abraçar Jesus, né, como o Senhor de suas vidas. Padre, essa fala do senhor me dá um mote para puxar um tema que eu acho caro. A gente vai ter a oportunidade e vai falar um pouco do seu programa, o senhor tem outros movimentos, mas eu gostaria nesse momento, essa sua fala, ela é perfeita para que eu lhe pergunte. Quando o senhor fala do abraçar o Cristo, o senhor gesticula com esse abraço no Cristo. O senhor hoje atua na parte diocesana numa paróquia que fica situada no centro da nossa cidade. Para quem não é de Recife, o centro de Recife é uma zona que em certo momento ficou muito marginalizada do convívio em alguns extremos. A mendicância, a prática, né, das drogas, a prática do comércio pelo comércio, enfim, todo tipo de periferia está no centro, o que parece ser uma contradição, mas talvez você consiga me entender. Como é estar inserido num contexto tão marginalizado, né, de quem são aquelas pessoas e qual a criação, a história de vida delas, ser uma igreja ali naquele meio? Eu acredito que isso deve ser uma parte muito forte do que o senhor exerce hoje no seu ministério. E ao mesmo tempo triste, porque o nosso ministério não alcança como deveria essa população, né? Entendo. A gente vai até alcançar quando leva um sopão, quando leva um alimento, quando leva uma doação, né? Porque me parece como os grandes centros das grandes cidades, Recife não está diferente, né? Então as pessoas que estão ali, né, e as pessoas das paróquias ficam muito sensibilizadas e acabam chegando junto, né? Por isso que o Congresso Eucarístico nosso deixou como marco a Casa do Pão, que está ali fincada na Rua do Imperador, nessa realidade, né, crucial de abandono, né, onde de dia lugares de movimento que hoje está bem menos, por conta dessas realidades, e à noite vira um deserto povoado por essas populações. A gente lamenta em ainda não ter um modo de chegar, né, a levar o evangelho para essas pessoas, e trazer essas pessoas para dentro das nossas igrejas, né? Então, mas é um desafio tremendo. Em meio a toda essa constituição de centro de cidade, existem as nossas igrejas, né? Aqui particularmente, nós temos a Basílica Nossa Senhora do Carmo, que é um centro de acolhida, né? É uma porta, né? A gente dizia muito agora na festa do Carmo, né? É uma porta que acolhe os diversos bairros, a grande região metropolitana. Foi uma grande, né, festa. Pois é, nós temos Santo Antônio como ali, como na Rua do Imperador, com o Convento dos Frades, Igreja da Penha, né? E temos na ilha lá, no Recife Antigo, a nossa Madre de Deus com a comunidade do Pilar. Sim. Então, realmente, em meio a todo essa realidade, tem essas grandes igrejas que têm tentado ser uma presença profética, né? Claro, ainda tem sido povoada por católicos cristãos vindo de bairros. Das suas localidades suburbanas, né, para o centro, para os exercícios comerciais, laborais, enfim. Até porque quem está ali, essas comunidades carentes, não é população pertencente àquilo ali. Uma grande maioria deles tem seus barracos,
nas comunidades mais pobres. Sim. E vai para ali como um meio de buscar de ter um sustento, de ter uma noite com alimento, de ter um agasalho. Então, é um grande desafio, né? Todas as nossas igrejas têm um trabalho social, né, com a ajuda dos irmãos que vêm dos bairros para participar conosco das nossas missas, né? Mas realmente é um desafio para a pastoral urbana, que a igreja chama, né, dentro desses grandes centros. Mas temos tentado. Os frades têm feito a parte deles, a arquidiocese enquanto Casa do Pão, a gente enquanto Madre de Deus junto à comunidade do Pilar. E é um grande desafio, marcada pela falta de energia de vida, né? Então ficam ali à espera de uma doação que chega, tá? Enfim, mas a gente tem tentado, né? Eu louvo a Deus e agradeço a você que tem participado nas campanhas sociais de levar as cestas básicas. Mensalmente a gente leva 250 cestas básicas lá para o Pilar. E cada paróquia do nosso vicariato também tem um trabalho social. Isso. Porque a gente está cercado por essas realidades, né? E tentando ali ser uma porta aberta para aqueles jovens que vão para o Marco Zero. Sim. Sim. É uma região, assim, você pode não conhecer, mas essa fala do senhor, veja, a gente por um tempo, a nossa paróquia São José, somos paroquianos de São José em Casa Caiada, em Olinda, mas por um tempo a gente fazia o nosso sopão, cuscuzão, enfim, nós íamos Praça do Diário, Marcel Pinheiro, Rua do Imperador, nesta região central do Recife, né? Fazíamos muito. De uns anos para cá, o nosso ambiente paroquial carece muito disso, então a gente está muito focado nisso, e a Casa do Pão veio trazer essa centralização. A gente direciona algum recurso material de doações à Casa do Pão, mas a nossa ação humana está muito focada dentro da nossa paróquia. Mas eu tenho algumas memórias muito, muito bonitas, eu partilhava com o Peu uma vez, a gente conversando, de que a gente chegava, provia o alimento, às vezes levava algumas roupas, enfim, a parte material, mas a gente nunca saiu daquele determinado espaço sem que a gente juntasse eles, convidasse a uma oração. E às vezes eles diziam: irmão, deixa eu fazer a reza de agora. E eles traziam uma palavra e você via a beleza que era a honestidade daquela palavra, pouco sábia, mas tão cheia de vida real, tão cheia de necessidade de um contato verdadeiro, né? Eles às vezes diziam: não quero comer não. Mas vocês trouxeram um violão, vai ter um louvor, vai cantar, era isso que eu ia vai rezar. Isso que eu ia falar. Muitas vezes o alimento já chegou. Tinha muito isso. Outros grupos que passavam antes da gente. Outros grupos de outras igrejas, de outras denominações, ou só ações sociais. Mas enfim, a gente podia sentir naquele momento a experiência daquelas pessoas que diziam assim: vai ter louvor, vai ter reza. Eles pediam, eles perguntavam por aqui. Pediam música também. Pediam música. Então é muito bonito quando a gente consegue ter um momento de aproximação, a gente vê que as pessoas têm essa fome, mas a gente não consegue transformar isso num convívio, numa rotina, e essas dificuldades que o Senhor remete são de fato realmente um obstáculo que a gente precisa rezar muito, mas também agir um pouco de maneira concreta, né, buscando isso. Eu acredito que o Senhor, vivendo essa realidade geograficamente ali dentro, como uma pessoa que entregou a vida, eu tenho o meu horário de trabalho, eu vou lá no meu tempo, né, quando eu posso, em algum momento, o Senhor vive aquilo, né, de uma forma ou de outra. Eu acredito no peso que tem essa realidade para o Senhor. Estar erradicado numa paróquia no centro de Recife. Né? E a missão da igreja, né? Hoje também se constata que a igreja é um dos organismos que mais chega perto dessas realidades de sofrimento, de abandono. É sempre a igreja. Houve um problema de enchente, enfim, a igreja sempre se levanta com a bandeira ali da solidariedade. Então, mas é Jesus. Ele não conseguia. Até os amigos: não, vamos mandar esse povo embora, porque tem muita gente, não tem comida não. Dá-lhes vós mesmos de comer. Então, a gente não pode perder esse caráter, né, caritativo, da misericórdia, né? Na palavra, Jesus diz: tenham pena deste povo que vive como ovelha sem pastor. Final de semana, né? Então é forte isso. Padre, tem
uma outra dimensão, além dessa dimensão caritativa, vamos lá, também é caritativa, mas não é da materialidade. Onde fica, né, a matriz da Madre de Deus, que por sinal é uma igreja belíssima, se você puder, conheça, porque realmente é muito bonito o interior da igreja. Mas assim, aquela região também tem uma outra realidade de marginalizados que não são materialmente marginalizados. Ficam próximos ali a um ambiente de bares, boates. Tem muita coisa de vida noturna que gira naquilo ali, final de semana, né? Essas pessoas, de alguma forma, é possível alcançá-las com alguma coisa ou elas, por opção, estão fechadas? Esse infantil, como nós conhecemos, né? Bem agitado. Já teve muito. Hoje, com as políticas públicas assim, do município, tem oxigenado ali o centro com atividades. Então, é muito lindo, né? Ver as famílias levando seus filhos, então aproveitando das belezas naturais que tem de mar, abraço de mar, e também dos monumentos ali erguidos, né? Mas realmente há uma população que carrega um vazio existencial tremendo, né? E nessas minhas investigações me chamava a atenção algumas cidades grandes que também eram tocadas por essas realidades, que eles abriam a igreja à noite, expunham o Santíssimo e saíam, né? Eu me lembro de um fato na Itália, isso, né? Então lá a igreja aberta, os jovens em adoração, e eles saíam, ficava um grupo adorando e um certo outro grupo ia para certos guetos ao encontro, convidar, e muitas pessoas se encontravam a partir deste convite, que a gente sabe, poxa, que lindo. É um vazio grande, é uma alegria que não preenche esse vazio, né? Com o uso do álcool, com o uso das drogas, né? E a gente sabe que são filhos de Deus. Sim. Né? São pessoas que estão ali precisando de uma palavra, de um olhar, de uma acolhida. Então, pouco a pouco a gente tem, claro, a gente conta com o dado do material humano escasso. A gente é uma paróquia atípica, né? Eu passei na paróquia há muitos anos e via que tocava o sino, as pessoas iam para a igreja, reunião era todas as noites. Então, aquelas realidades ali, missa à noite quase que é impossível de existir por conta dessas realidades que você acaba de colocar, de violência, de deserto que fica, né? Mas então a Madre não é diferente, né? A gente, quando fecha o expediente, por isso que inclusive eu pedi que não fosse lá esse nosso momento, porque 5 horas fechamos e não tem mais quem fique, né? Então, mas a gente pode, porque tem gente, tem muitas vidas que se preocupam também com essa dimensão da dignidade das pessoas, mas seria um braço da evangelização ali, né? Uma igreja aberta à noite, né? Inclusive nas quintas-feiras, na última quinta-feira do mês, a gente está realizando a missa à noite lá, porque diziam assim: não, aqui não pode, aqui é perigoso à noite. Depois eu comecei a perceber eventos acontecendo, inclusive eventos pagos. Então como é que você vai? Pagando para lá, e então vi que era um pouco de comodismo, aí abrimos e tem sido assim. Olha, essa coragem é necessária, graças a Deus. Que coisa boa. A igreja lotada, a missa dos anjos, na última quinta-feira do mês. Né? E que horas? Às 7 horas da noite. 9 horas a gente termina e ficam ali as pessoas, aqueles flanelinha, até guardando a gente que sai. Segurança. E sem nenhuma dificuldade. Pode ir, com certeza. Esse tempo que eu estou lá, não tem nenhuma intercorrência que houve, tentativas, não. Né? Então, prova-se que é possível. Podem haver. Agora sim, precisa, como a gente é carente, porque é uma paróquia atípica, não temos essas pastorais todas, né, casais, jovens. Não tem tanta gente que habita naquele ambiente geográfico, isso acaba gerando. As pessoas são emprestadas para nós. O senhor falou em igreja aberta à noite. Numa dessas entregas que a gente fez, Renê vai melhorar, vai me ajudar na memória aí.
Aquela paróquia do Espírito Santo, ela estava aberta à noite e a gente foi, alguns de nós que perto do fórum. Sim, eu não sei se ainda tem essa... eu não sei dizer hoje se porque não tenho ido à noite ali, mas... A gente foi e estava em adoração no Santíssimo, não estava vazia a igreja e o pessoal aproveitou para rezar. Naquela praça que fica próximo ao fórum. Onde era o grande hotel. No final da Rua do Imperador. A igreja do Espírito Santo. Isso, eu não sei se ainda... Mas tem... assim, não é praxe, devia ser algum movimento de festa. Algo específico. E realmente esvazia, o centro esvazia. Né? Graças a Deus agora está havendo aí, né, um ressurgimento, né, de prédios, de hotéis. Tomara que isso realmente consiga andar. Padre, a gente está falando, aproveitar até esse gancho, esse recorte do centro ali do Recife, onde está a igreja da Madre de Deus. E a gente sabe que aquele centro ali ele também comporta um conglomerado, vamos dizer assim, de empresas de tecnologia. Né? Ali é um grande polo de tecnologia, eu acho, se não me engano, é o maior polo de tecnologia do Nordeste. Exatamente. Ali que é o Porto Digital. Trazendo essa questão da evangelização, o senhor percebe ou já teve algum convite para levar a palavra do católico para algumas daquelas empresas, fazer algum tipo de parceria com aquelas empresas de tecnologia? O fato da tecnologia por si só ser muito científico, muito 0 e 1, acaba afastando um pouco da espiritualidade. Como é que o senhor vê isso? Uma coisa tão... É da área dele, ele tá militando em casa. Dando aula. Como é que o senhor vê isso, né? Tão, a palavra, o catolicismo ali tão perto e tão longe ao mesmo tempo da ciência ali. Realmente é um fenômeno que os estudiosos da área, né, de TI tem mais informação sobre isso, mas realmente, às vezes a gente sente uma certa autonomia da comunicação e autossuficiência, se podemos dizer assim, né, que às vezes acha que o encontro não se faz necessário, se faz sim. Né? Hoje a gente está preparando a Festa Nacional da Cabeça, inclusive estamos lá na sacristia da igreja com um altar dedicado à relíquia de Carlo Acutis, aquele jovem que morreu tão jovem, tão cedo. Será padroeiro da internet em breve. Pois é. Proclamado, né? Proclamado. Próximo ano, dentro do jubileu, né, se Deus quiser, vai ser canonizado. E a relíquia dele, de primeiro grau, que é um fio de cabelo, foi para lá exatamente por lá ser um polo digital. Né? E ele evangelizou. Interessante. Né? Às vezes a gente perde a oportunidade com bobagens aí, que perde tempo. Né? Quando a gente poderia ganhar esse tempo falando do amor de Deus, tentando. Então, o Carlo Acutis, a relíquia dele foi... se permitiu vir para a nossa igreja exatamente por esse fio condutor, que está ali no ambiente digital. Mas a gente precisa sim se utilizar. Ainda já visitei o Porto Digital, o Pierre, que coordena todo o trabalho, mas a gente sabe que cada um tem as suas ideologias, né? Mas a gente tem tentado. As nossas missas todas, os nossos encontros sempre são transmitidos, né? Aqui ressalto, a missa virtual não substitui a missa presencial. Muito bem. Né? Eu digo sempre, brincando, só pode ficar em casa quem está acamado, né? Mas tem gente ainda que não conseguiu se libertar da pandemia. Era o que eu ia falar. Ainda fica em casa ao invés de ir para a missa. Está em pecado, porque está faltando a missa. Né? Enfim, mas a gente precisa, né? Então eu tenho tentado fazer isso, né? As nossas missas transmitidas, porque chega, né? Se a gente lá alcança 500 pessoas numa missa, através de uma transmissão dessa, a gente alcança muito mais. Eu sempre gosto de usar, não estamos com 150 pessoas agora no nosso YouTube, estamos com 150 famílias. Isso. Porque não é somente quem está assistindo, está numa casa, está com as... Inclusive a preparação para a festa do Nacional da Cabeça, a gente está envolvendo ali as empresas de rádio, né? E também estamos marcando um momento com o Porto Digital para fazer essa mensagem, né? Conhecida por mais pessoas. Se tratando de uma devoção que
é pouco difundida na nossa região, inclusive. Mas fortíssima, fortíssima. Né? Quem vai se apaixona. Deixar o convite, a programação também aqui, né? Para conhecer. Vamos fazer. O Pato estava falando da comunicação e de rádio. E aí? E a gente falou... É hora de puxar esse assunto. Vamos divulgar o programa do Pato. Vamos divulgar. Aqui a gente falou com a Anne Kelly. Sim. Falou com Paulo Brito, falou com Gabriel Correia. Essa galerinha que o senhor não conhece. Pessoal, um grande abraço para vocês. E para falar dessa questão da evangelização através do rádio, né? Como surgiu, como é que foram os primeiros passos e hoje como está, para onde se deseja ir através da tecnologia também, do que a gente faz. Pois é, mais de 10 anos, né, que a gente foi chamado também nessa missão de evangelizar através dos meios de comunicação. Começamos ali no mesmo dia, né, no finalzinho de janeiro, né, há 11 anos atrás. Só interrompendo um pouquinho, foi a Arquidiocese ou foi a rádio que chamou o senhor? Então, a rádio, né, que é a Arquidiocese. Mas alguém de lá ou foi o convite? Foi a direção da rádio, certo. Que no momento sente a necessidade de ter os padres daqui evangelizando, de uma vez que transmitiam o programa dos padres do Sul, Sudeste, né? Então, junto com a Rádio Clube, né? Então começamos ali, na M, na Arquidiocese, depois na FM. O mesmo programa atingia públicos diferentes, foi uma bênção, né? A nossa evangelização chegou a outras cidades através do rádio, que é forte demais. O rádio é muito forte. Né? E nunca vai deixar de existir, porque é algo que foge. Acompanha a rotina dos comuns. Exatamente. Eu gosto muito de dizer isso. O rádio é quem acompanha a rotina dos comuns. Interessante. Né? Eu ainda tenho um radinho de pilha. Não importa o ambiente que esteja, tá indo ali, sempre vai... Nos afazeres. Exatamente. E a rádio dirige-se à pessoa, né? A televisão, enfim, as telas têm uma outra finalidade, mas o rádio chega ao ouvido daquela pessoa. Isso. Né? Então, assim, nos ajudou muito, né? Como a gente diz, numa missa a gente alcança X. A gente transmite a missa da terça-feira. Hoje, na terça-feira, a gente transmitiu a missa. É à tarde, né? Meio-dia. A gente chega lá presencial das pessoas, mas por minuto a gente chega a 25 mil pessoas. Aí, como o senhor fala, família já, né? Já multiplica isso. Uma grande catedral, né? A gente é o rádio. Então, louvado seja Deus por esse veículo que tem atraído tantas vidas. Então, é um trabalho que realmente vai congregando, né, valores para a evangelização. Né? Então, a gente louva a Deus por esse veículo que a nossa Arquidiocese tem e a esses comunicadores que abraçam essa missão, né, que é exigente. Imagina um programa diário, né, ali, naquele mesmo horário. Mas Deus até aqui ele tem nos ajudado, né, a levar adiante essa boa nova. Né? Ele fez tanto por nós. E a gente está fazendo ontem, foram outros, hoje a gente, amanhã serão outros. Para continuar a missão. O senhor falava, né, é difícil não remeter, por exemplo, a essa onda que havia antes, lógico, isso não começou agora. A gente vê, por exemplo, o venerável Fulton Sheen nos anos 60, 70, ele tinha programa de rádio e TV nos Estados Unidos. Não é um fenômeno novo, mas esse nosso momento, o programa do Padre Marcelo trouxe um vigor a esse momento, e a gente tinha lá o Padre Marcelo, tinha o Padre Reginaldo, mas hoje com a Rádio Olinda a gente tem o Padre Damião, a gente tem o Padre João Carlos, a gente tem a possibilidade de ter sacerdotes aos quais a gente consegue estar perto, estar presente. É uma manhã de bênção. Uma manhã de bênção. São todos os padres. Todos os padres. Isso, olha a riqueza disso. Inclusive as rádios comerciais, né? Claro, eles estão ali valorizando a audiência, lucro, né? Não é? Mas é uma semente que a gente coloca. Veja que é uma palavra que não é muito usada, né? Mas me permitam, o conteúdo hoje, né, virou um produto. A evangelização para algumas emissoras virou produto. Para a gente não. É a proclamação da nossa fé, né?
Então, como missão, né? Mas como as pessoas estão sedentas de Deus, até o ponto da emissora fugir até dos seus parâmetros, não é? Para poder veicular um conteúdo que às vezes eles nem muito acreditam. Não estou aqui julgando se a pessoa crê ou não crê, tudo bem. Mas está dentro ali, não estaria dentro da grade de programação, né? Mas se coloca. Então, mas graças a Deus, louva a Deus por essas emissoras que através do seu serviço também leva, né, a programação religiosa a outras pessoas. Eu costumo dizer à minha esposa, muitas vezes a gente está no carro às 18 horas. Indo levar para o trabalho, a minha esposa ela é da área de saúde, é plantonista, e muitas vezes a gente está no carro e às 18 horas as rádios, mesmo as comerciais, têm a Ave Maria em diferentes formatos, em cada uma delas, enfim. E muitas vezes eu e a esposa, a gente, sempre que está no carro nesse horário, a gente escuta, terminou a Ave Maria, a gente baixa o volume, zera o volume do rádio e faz a nossa prece juntos, aproveitando aquele momento, né? E é bem interessante, porque quando a gente acaba, o senhor falando da evangelização como produto, quando a gente acaba o nosso momento de oração, às vezes o trânsito de Recife faz o percurso ser mais demorado, terminamos a oração, aí a gente quando vai aumentando um pouquinho o volume, a gente vê onde é que a oração da Ave Maria estava inserida, poucos minutos depois o que é que está tocando ali. De fato é um produto, de fato é posto como produto, mas louvado seja Deus. Porque ainda que como produto, eles estão dando espaço que alguém seja tocado por ali. Pois é, e muitas pessoas se encontram, né? E é o apelo que a gente faz, das pessoas poderem fazer a passagem. Eu não posso ficar só como ouvinte o resto da minha vida. Mas se for assim, a gente fica triste da evangelização não ter conseguido transportar a pessoa para assumir a paróquia. Eu sempre digo, quando os ouvintes participam, que o nosso programa é muito forte, a participação dos ouvintes. Eu sei que as pessoas às vezes ficam com vergonha, mas eu pergunto, qual é a sua paróquia? O nome do seu padre? E assim, algumas situações que a pessoa, eu sinto que a pessoa não tem essa ligação. Né? Veja bem. O ideal é que o rádio, que a mensagem... Diretamente o senhor convida eles a isso, né? Pois é, conheça a sua comunidade, perto de sua casa há uma igreja católica, há uma capela, então vai lá, fala com o padre, se coloca à disposição, porque é isso que nós esperamos que a evangelização produza, né? Esse pertencimento da pessoa. Eu não posso ficar só ouvindo a missa pelo rádio. Eu não posso ficar só falando de Jesus pelo rádio, pela televisão. Eu tenho que... O programa tem que me animar. Eu sair de casa. É isso, né? Trazer para a ação. Ele tem carinho de convite, né? De convite, exatamente. E, inclusive, umas senhorinhas que falaram, ela vem intercedendo por toda a família, né? Padre, reze por minha mãe, por minha avó, por meu menino que está doente, minha família aí, pela minha fé. Por isso que a gente criou a missa dos ouvintes, que é na terça-feira, meio-dia, sempre na Amado de Deus, senta-se convidado, né? Exatamente para trazer a pessoa para vir para a missa. É a missa por você, né? Então, assim, em síntese, trabalhar com todo esforço para ajudar as pessoas a fazer encontro, a se apaixonar pela igreja, a se apaixonar por Jesus, porque quem se apaixona não fica mais em casa. Quem faz a experiência com Jesus não aguenta mais ficar em frente à televisão, vendo uma novela, vendo um programa. Não tem tempo mais não, padre. Não tem. Olhe, sinceramente, a gente vive querendo marcar as coisas aqui. Não tem tempo não, padre. É chamar realmente para ação isso. Eu vou fazer um recorte, o padre falando nesse carisma de convite. Aí agora eu vou interromper por uns instantes a nossa conversa com o padre para dizer, por falar em convite, quantas vezes você já foi convidado a se inscrever no nosso canal? A curtir o vídeo, a encaminhar o vídeo? Olha, veja o número de episódio que está aí. A gente está caminhando para ser um canal que está solidificando esses testemunhos. Quando a gente pede, e é muito bom para a gente poder renovar esse compromisso com você, a gente não quer um crescimento material do canal com o número de inscrições. É que quanto mais você estiver inscrito, comentando, curtindo, compartilhando nossos vídeos,
a plataforma que a gente faz uso, ela vai enviar esse conteúdo para mais pessoas. Se a gente precisa, como a gente já disse a você que está assistindo a gente, o nosso desejo, o nosso serviço é que cada um desses conteúdos alcance uma pessoa. A gente não vai converter ninguém. Quem vai converter é o próprio Espírito. Mas a gente pode tocar em alguém com uma mensagem, como um testemunho tão bonito que o Padre Damião tem dado nesse momento para nós, né? Então, ajude a gente. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe, encaminhe, deixe um comentário, sugira alguém que você quer que a gente tente convidar, deixe um pedido de oração. A gente reza por você quando você deixa também o seu pedido. Então, esse nosso clamor para que você se una a nós nesse serviço é para que a gente possa alcançar alguém que precisa ser alcançado com esse conteúdo, né? Por isso o nosso pedido, e a gente mais uma vez reforça, é simples, é gratuito, basta que você se una a nós, se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, encaminhando para quem você acha que pode fazer uso de um testemunho como esse que a gente está recebendo hoje com o Padre Damião. A gente pode contar com você, ok? Como diria Nosso Senhor, a gente já pede agradecendo. Então, obrigado pela sua inscrição. Exatamente. Tem um abraço para dar, René. Pois mande. Nosso RP está voltando aí, o Rogerinho. Sim, internacionalíssimo. Internacionalíssimo. Grande abraço para você, meu querido. Treinar meu italiano para falar com você. Um abraço para você, tudo de bom. E aí, falando em convite, e o senhor falando desse convívio, de a igreja alcançar as pessoas, o senhor tem um outro serviço muito bonito, né, de evangelização. O senhor falou dos seus grupos de oração lá no começo, né? Tem um programa de rádio, está inserido no contexto de centro, mas o senhor também tem um grupo de uma espiritualidade oracional que é o Texto do Poder de Deus. Verdade. Que o senhor possa usar esse espaço também para divulgar, para falar do que é, porque talvez algumas pessoas ainda não conheçam. A gente conhece porque tem na nossa localidade, a gente conhece pessoas que participam, mas assim, o que é o movimento do Texto do Poder de Deus? Como são esses encontros, onde ele acontece? O senhor podia... Pois é, então tudo na nossa vida tem o dedo, tem a direção do divino, do sobrenatural, de Deus, né? E eu vivo essa espiritualidade que Deus pode todas as coisas, né? Então as canções que a gente faz vai nessa direção, né? Que Deus pode fazer o milagre acontecer, Deus quer essa batalha eu hei de vencer, né? E em uma das minhas viagens de peregrinação ao Juazeiro do Padre Cícero. Eita, memória! Né? Então, um lugar de bênção ali. A Mãe das Dores e agora a Beata Benigna. Conheça. Né? É história linda, linda de testemunho. Então lá, eu visitando uma das casas de uma das Beatas, Beata lá, são as seguidoras do Padre Cícero, todo dia 20 bota roupa preta, né? Enfim. Aí numa casa eu entrei e estava lá uma frase... Pai do céu, me dai força, Jesus Cristo, me dai poder, Maria Santíssima, me dai coragem para essa batalha eu vencer, sem morrer, sem me abater, sem o juízo perder. Era num papel tão amarelo, numa casa bem simples, né? E aquela frase que eu nunca tinha escutado me chamou a atenção. E eu escrevi rapidamente, né? E no retorno, no ônibus, comecei a rezar. Eu disse, isso aqui poderia ser um instrumento de oração para nós. Procurou saber se tinha algum autor, se era de alguma origem? Sim, o Padre Cícero, é do próprio. Olha. Do próprio. Então, no retorno para Recife, eu disse, eu vou transformar isso num terço, né? Aí peguei essa frase grande, jaculatória, e botei para os Pai Nossos, né? Para os mistérios. E nas Ave Marias eu lembrei do apóstolo Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. E me veio, Deus pode, Deus quer, hei de vencer. Deus pode, Deus quer, hei de vencer. Ficou nas continhas da Ave Maria. E ali se constituiu o terço do poder de Deus, né? E começou a surgir o movimento. A gente rezava antes das missas, né? E foi lá na paróquia, só na paróquia por enquanto. Eu estava ali na Basílica do Carmo, certo. Começou já ali a gente rezar. E levei isso para a minha cidade, essa devoção. Minha irmã, que é muito da igreja, ministra Eucaristia, tudo. Um abraço, Maria. Começou, e eu entendi que esse texto era apenas
motivacional para uma evangelização, né? Me via muito que não deveria ser rezado nas igrejas, formar um grupo para ir rezar na igreja, que deveria ser um movimento de rua, de praça, de colégios, de rua. Então eu levei para minha cidade, Maria, aí apresentei o terço, né, e disse, cria aí um dia para você visitar as comunidades e vai levar a palavra. Tu começa com o louvorzinho, faz o terço, reza o terço, né, e depois a palavra, evangelho, a pregação, né, e assim aí começou. O primeiro grupo, há 11 anos atrás, surgiu lá na minha cidade. Mas é que interessante. É o grupo mais antigo origem, né? que a gente tem. Toda terça-feira é sagrado. E o pessoal sai nas comunidades, nos bairros, e reza o terço. E ao final a palavra tem atraído vidas para a vida paroquial, para a igreja, né? Isso é interessante, resgatar. Depois foi Jaboatão, depois foi Casa Caiada lá, na Praça da Bíblia, que é um território da paróquia de São José, né? Até hoje tem na quarta-feira, amanhã, nas quartas-feiras o terço, sempre com esse ponto forte, é a palavra. O ponto alto do terço é a palavra. E na rua, com os passantes, com aquelas pessoas que só conseguem ler o evangelho através da gente. Porque não conhece, não tem Bíblia. Então, não tem a frase, né? Talvez, cuidado, meu irmão, porque talvez você seja o único evangelho que essa pessoa pode ler, né? Então, as pessoas vão... Ouvir isso com seriedade é muito duro, né? Pois é. Então, assim, e lá em Casa Caiada, realmente, são os passantes, aquelas pessoas que descem na parada, o povo, as pessoas de rua que ficam tem fixo lá, né? Então tem sido experiências lindas de pessoas que estão ali, ficam e rezam, né? Então depois em Jaboatão, depois lá em Maranguape, em Rio Doce. Olha quantas pernas já, quantas... No nosso canal do YouTube, a raiz, né? Há 10 anos no YouTube, que todos os dias nós temos uma missionária, Margarete. Um abraço para você também, Margarete. Ela, chuva que passa sol, 9 da noite, ela está no canal do YouTube e fica 1h30 com as pessoas rezando, trazendo as intenções. Então, apresente o nome do canal, padre, para que as pessoas possam também, quem não está inscrito ainda, inscrever. Então, no novo canal, a gente teve nosso canal hackeado. Nós perdemos todas as pessoas que estavam ali, mas estava em Deus já, né? E aí nós criamos um novo canal, o Padre Damião Silva Oficial. Então, vai lá, se inscreva. Tem lá a playlist com diversos conteúdos, orações, canções, né? E ajuda, é isso que o René falava, né? Não é que a gente queira um número, né? Mas é que quando você participa, quando você compartilha, mais vidas são alcançadas, né? Eu tenho um testemunho belíssimo, tenho um testemunho lá do Amazonas, alguém que pelo YouTube fazia a novena, que a gente trabalha com as novenas, do bebê que vai chegar. Poxa vida! Essa novena, ela ajuda aquelas mães que não mais têm esperança, não tem mais tratamento, e essa ouvinte, essa internauta acompanhava o programa, eu dizia da novena, e ela se agarrou com essa novena. E há um mês atrás ela veio do Amazonas com essa criança. Nossa! Com o pai... E apresentar aqui na Madre de Deus, né, como um milagre. Que coisa linda. Louvado seja. Então, as redes sociais... Está chegando. Né, meu Deus. Está chegando. Né, então, salva vidas. Partindo do princípio que Nosso Senhor falou da festa, que é quando encontra uma. Pois é. É muito bom. Então, o terço, ele teve origem lá no Juazeiro, depois foi se espalhando, e a gente vai rezando. Muito me alegra o texto atrair pessoas para assumir a fé. Com muito passos lentos, mas a evangelização não é do dia para a noite. Né? É no dia a dia ali da vida que Deus vai ter fazer sentido, vamos dizer assim. Eu acredito que o senhor, até pelo seu tempo de caminhada, o senhor percebe que tudo que é muito intenso no primeiro passo já... Depois anda rápido, mas vai pouco longe, né? Esfria. Inclusive eu trouxe aqui, ó, para vocês. Que coisa boa, que alegria. Meu, tá aqui, ó. Obrigado. E aqui tem do poder de Deus. Tem como rezar, aqui atrás. Certo.
Que bom, muito obrigado, padre. Maravilha. Tá aqui para você ver também. Agora esse é meu, viu? Olha aqui, você vá a um lugar onde tem, no canal do padre, você vai ver onde tem e você vai alcançar também. Tem lá no canal, inclusive, esse texto cantado, né? Nós fizemos uma live que muitas pessoas pediram, padre, às vezes a gente não sabe ler, às vezes a gente tem dificuldade, então a gente fez lá e tá bonito o trabalho. Tá bem acessível, né? Padre, aproveitando se já pegar o recorde aqui, esse homem acabou de falar de cantar. Como é que é essa outra linha de evangelização que o senhor tem através da música? Como começou? Foi fácil? Ainda é um trabalho contínuo? Ou, assim, tem perspectiva de crescimento? Ou deu uma esfriada? Como é que é hoje? Como é que o senhor sente? Como é que é essa percepção da evangelização através da música? Consegue atrair mais pessoas pelo fato de ser uma coisa talvez um pouco mais leve, uma coisa cantada, que a pessoa bota no som, no rádio? Como é que é essa questão? O universo que a gente vê aí, a cada dia surge novos trabalhos musicais, grupos, seja gospel, seja católico. Então, a gente sabe que, inclusive, cantores que estão trazendo também alguns conteúdos religiosos. Então, como prova, né? Eu sempre digo assim, onde eu vou falar de música, eu digo assim, a música é a expressão da alma, né? Às vezes a gente fica numa pregação 15 minutos, né? O Papa está pedindo que não passe de 8, né? O Papa agora botou quente. 8, já tava rindo disso. Mas a gente fica numa pregação de 10, 15, 20 minutos, né? Não desmerecendo, e temos que fazer sim, porque a pregação pode ser catequese, pode ser, enfim, né? Mas a música não tem, assim, mexe com estruturas internas, né? Com muito mais facilidade, né? E eu tenho um testemunho belíssimo, foi a partir daí que eu comecei a investir mais na questão musical, foi quando ainda eu era reitor da Basílica Nossa Senhora do Carmo, e a gente celebrava a Missa da Graça nas quintas-feiras à tarde ali no claustro, porque a igreja não mais comportava, e a gente colocou um caixa para o pátio, né? E as pessoas gostavam porque passavam por ali, pessoas que nem conheciam a Basílica acabavam sendo atraídas pelo som, né? E uma certa quinta-feira, depois da missa, que a gente ficou sabendo de tudo, né? Que a senhora foi lá e disse, padre, esse momento para mim foi de ressurreição. Eu disse, por que, minha irmã? Eu moro no Ibura e estava decidida a tirar a minha vida. Nossa. Deixei em casa uma cartinha, está lá escrita para os meus filhos. Eu ia passando, peguei o ônibus lá, desci aqui na Dantas Barreto e ia passando em frente à Basílica, porque eu ia para o Ébano, aquele edifício na edifício que fica Vixe, alto, né? Queria se jogar dali de cima. Jesus, e ao passar me arrepio, essa história é tão antiga, mas é tão nova, porque uma vida resgatada. Exatamente. Né? E ela ia passando e estávamos cantando, vem deixar o teu fardo pesado aos pés de Jesus, vem deixar o teu fardo pesado aos pés de Jesus, sentirás um alívio na alma, toda dor ficará sobre a cruz. Então essa música, ela cantava tão forte na hora da missa, Jesus passando ali no Santíssimo, ela foi atraída, ela foi capturada, assim, ó, né? O céu, né, atraiu aquela mulher, ela entrou, não conseguiu mais sair da missa, né? E ali houve a cura, né, daquele sentimento de morte, né? E depois ela foi proclamar isso, testemunhar, né? Então a partir daí eu disse, meu Deus do céu, não vai parar mais. Aí foi quando surgiu, assim, as oportunidades surgiram, que a gente foi investindo, e hoje, claro, eu sou padre, né? Se diz assim, não vai mais fazer um trabalho de música, não tem problema não, né? O nosso ministério está, mas se puder unir, né, esses dois ministérios, ele ajuda muito. Maravilhoso. Interessante eu sou padre, mas canto. Não é porque às vezes assim, não. Eu acho que talvez o pessoal... Essa questão do produto que a gente falou, talvez as pessoas pensem assim. Não, eu sou um padre que canto. Eu não sou um cantor que sou padre. Sim. Não pode deixar inverter. A hierarquia das coisas, exatamente. O estado de vida é diferente da ferramenta usada. São
pesos distintos, ocupa degraus distintos na hierarquia das coisas. A gente vive um momento muito necessário de ordenar as coisas, né? Sim. Então, é isso. A fala do padre remete muito a isso. Ser padre vem antes, é a sua doação de vida, é a sua vocação, é aquilo que o senhor vive como estado de vida. A música é uma ferramenta de alcance das pessoas, né? Perfeito. Ela é menor do que o seu estado de vida, mas ela não pode ser desmerecida na sua importância. Tem a sua importância, né? Muito bom. Padre, aproveitando, ao longo dessa caminhada toda até se tornar padre, nas escrituras, o senhor tem alguma passagem que lhe salta aos olhos e que mexe com o teu coração? Puxa, a palavra, né, ela é doce como mel, né? Né? Então, mas assim, os evangelhos, né, ali estão escritos, ali estão a vivência, né, daquela primeira comunidade, daqueles primeiros que viveram a fé, né? Mais uma passagem de alguém que foi tão arredio, né, de alguém que era sinônimo de morte para os cristãos. Eu estou me referindo ao apóstolo Paulo, né? Ele diz uma passagem que fortalece muito a gente, né? Quando sou fraco, aí é que eu sou forte, é que tudo posso naquele que me fortalece. Maravilhoso. Então essa palavra, em meio a tantas outras, né, é bálsamo para o coração da gente, né? No exercício da nossa vida de filhos, de cristãos e de sacerdote. Essa palavra me anima. Também me chama muita atenção o Salmo 26, 27, lá nos últimos versículos, quando diz: ser forte e corajoso, espera no Senhor, tem coragem, espera no Senhor. Tá? Então essas palavras elas vão nos ajudando, nos animando, nos encorajando, né, na nossa missão. Graças a Deus. E esse é um mandato que se repete muitas vezes. O ser forte, ser corajoso, não temas, é muito recorrente, né, ao longo de toda a Escritura, em vários momentos, né, Novo, Antigo Testamento. É muito bonito ver o Senhor remetendo a isso, que é tão repetido, né, ao longo da Escritura. Exato. Só deu uma lista, deu um spoiler, a gente fala spoiler, né? De santos de devoção, daqueles que sofreram martírio pela fé. Mas tem algum que o senhor diz assim, eu parto daqui, desse santo de devoção, os santos de devoção que o senhor para destacar? É impossível a gente, quando vai listar, não lembrar daquele das experiências originárias, né? Me refiro à minha padroeira Santa Rita de Cássia, né? Que tem uma história assim de entrega, de resignação, né? Formidável. E depois, na espiritualidade, né, eu investi muito na espiritualidade carmelitana, onde bebi ali da fonte, né? Então, os ensinamentos de Santa Teresinha, da pequena via, né, ela foi grande por ser pequena. Veja, é um paradoxo no mundo em que a gente vive, né? A grandeza é quem tem, é quem pode, é quem sabe, é quem grita mais forte. Não, ela fez a vontade de Deus nas coisas pequenas e por isso se tornou tão grande. Ela fez com grandeza as coisas pequenas que a ela eram confiadas, né? Então, Santa Teresa. Santa Teresinha do Menino Jesus, que também tem Santa Teresa de Ávila, tem São João da Cruz, são os místicos, né? Eu acho eles mais difíceis, porque viveram experiências mais profundas para falar da alma, da experiência, né? Mas que também nos animam, né? E os santos populares, São Francisco de Assis, meu Deus, né? E já nos últimos, mais próximos, São Padre Pio, São Padre Pio, que são esses santos mais próximos a nós, né? E agora Carlo Acutis, que tem nos animado, que é um apaixonado pela Eucaristia, alguém que teve a sua vida marcada por amar Jesus, né? Ele ficava usando a internet para pesquisar os milagres eucarísticos, né? E ali ele trabalhava, né, evangelizando, divulgando, né? Eu já estou vendo alguns jovens já formarem grupos do Sim. Carlos, no carisma do Carlos, e já se dedicando a isso, né? Eu acho que está sendo uma realidade, eu acho que de resgate também. A Relíquia visitou a nossa paróquia, a gente fez um momento com a juventude, foi realmente belíssimo, foi muito... Eu tenho uma filha que naquele momento ela foi tocada e hoje ela tem procurado conhecer um pouco mais a vida e a obra
disponível, claro, né, do Carlo, e ela fala muito dele. É muito bonito como ele alcança, porque ele é um santo do nosso tempo, né? O senhor, quando falava de São Padre Pio, eu entendo que os sacerdotes olham para aquele homem e se veem. A gente vê vídeo dele. É isso, sim, né? Claro. Eu tenho um vídeo dele com uma consagração, poder olhar aquilo e que senhor vê o que, né, tá que ele viveu, pertinho de nós, porque às vezes a gente entende a santa, quer entender, não é entender. É uma desculpazinha para dizer, eu não consigo não. Eita. Você está dando pessoas que viveram sendo tão distantes na geografia e no tempo, que a gente fica achando, mas não, tá aí, pessoas que a internet está mostrando, que viveram pisando nesse chão, bebendo desta água, mas que se doaram e amando a Jesus. São João Paulo II se doando até o final. É isso. Não tem desculpa não, viu? nem tem. O nosso público, se você não está chegando agora pela primeira vez, ele entende que quando a gente puxa para essas perguntas, a gente está caminhando para o final, né, de uma conversa que, assim, assumo de uma leveza ímpar. Graças a Deus. Sensacional. Muito coloca aquele efeito especial. E a gente tem um hábito de encerrar. A última pergunta, depois a gente vai ter o encerramento por fato, mas temático, né? Um encerramento. A gente sempre gosta de encerrar com a relação do nosso convidado hoje, o senhor, o padre Damião Silva. Qual é a relação do senhor com a devoção mariana, com a presença da mãe? O senhor falou em alguns momentos, remeteu a ela, né, até no começo já. Como é essa devoção? É um título específico? É uma espiritualidade específica? É uma rotina? É uma oração? Como é a presença e o contato do senhor com a mãe? Então, a minha primeira experiência foi muito foi dos sentidos, né? Onde eu dormia lá em casa, uma casa com 8 filhos, eu dormia olhando para uma parede onde existia um quadro da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Minha mãe era Socorro, ela faleceu. E aquela sandalinha eu pensava todo tempo que ia cair, né? Porque a imagem, né, não sei se vocês se recordam, hoje já tem outras imagens, mas a imagem bem antiga mesmo, no quadro, né? Tinha lá, que é um ícone, na verdade. Isso. Não tem uma imagem assim. Então, é a mãe segurando o filho, e ele com a percatazinha, né? Quase caindo no pé. Então, aquela experiência da minha infância, ela até hoje é um retrato, uma fotografia, um registro, que nem o tempo é capaz de apagar, né? Isso é a maravilha. Porque foi de alma, né? Isso. Foi de alma, aquela experiência ímpar e muito genuína. Né? Mas depois, claro, e a gente cresce amando Nossa Senhora, né? Aprendendo a rezar as primeiras orações, a Ave Maria está lá, né? E no interior é muito forte, mês de maio, meu Deus. Mas quando eu fui para o convento, né, é uma ordem religiosa que tem Maria como padroeira, como patrona, tem profeta Elias, tem os santos, mas todos buscam nela. Né? E ela com o título de Nossa Senhora do Carmo, no caso do Monte Carmelo, e o escapulário, que é o manto que guarda a gente. Né? Então tem essa experiência que é muito ímpar, muito particular. Né? E é mãe do sacerdócio. Então é alguém que é tão próximo, que é a vivência ali diária. Né? É uma igreja realmente que nos convida a sermos marianos. Né? Marianos, eu no sentido assim de tentar viver a espiritualidade. Eu me preocupo com algumas expressões que são ótimas. Os santos, quando pensaram nisso, né, pensaram para o melhor, mas o devocionismo tem atrapalhado a vivência da fé. Né? Quando tem agora a consagração, né? E eu chamo muita atenção, jovem, tu está ciente disso? Tu está ciente que é seguir os passos da Virgem, dizendo essa aqui é a serva do Senhor, ali na simplicidade, na humildade, né? Para poder a pessoa não ficar apenas com os aspectos externos da devoção, senão ficar só com como é que chama? A cadeia, com cadeado, e assim, quanto mais grossa, enquanto mais o cadeado maior, parece que a consagração é maior.
Não, jovem. Até na própria formação. São Luís faz um alerta seríssimo a isso no tratado, quando a gente faz a formação, ele faz um alerta sobre as falsas devoções. Né, como o senhor faz agora, de que aquilo é um sinal externo e a devoção não está ali. Não, se tiver ali é melhor não usar. É exatamente isso, né? É isso. Porque se você só se encontrar, se estiver usando... eu dizia para uma jovem que eu recusei a não receber a consagração dela, né? E eu tinha os motivos, e ela fez com outro padre, e fiquei... guardei no silêncio do meu coração, né? Mas depois ela ia para a missa que eu celebrava, e ao sair ela estava completamente nua aqui no colo, entendeu? Quer dizer, enquanto na missa toda cobertinha com véu, mas quando tirava que ia para o mundo, quer dizer, não batia direito, então não é desejo de Nossa Senhora, né? Ela deseja que a gente se vista, né, dessa veste. Em Fátima ela diz, olha como veste a mãe do Senhor. Não é? Ela diz isso em Fátima. E não tem tanta gente toda cobertinha mais o coração, mas é essa veste interior. Tem muito cuidado de humildade, de simplicidade, de entrega, enfim. Muito cuidado somente com esses sinais externos, né? É muito, por uma posição, como o senhor falou lá no começo, né? Por uma posição, eu venho por quê? Né? Se não for... Que bom, que rico. E assim, uma alegria, Padre, o senhor ter nos acolhido, né, nos recebendo, né, essa paciência, a agenda também. De uma maneira tão... O nome Padre atesta esse sentimento de acolhimento, de paternalidade, né? E foi uma conversa leve, de certa forma, foi uma conversa muito tranquila. O encerramento do vídeo, a gente vai pedir que o senhor, depois que nós possamos nos despedir, que o senhor deixe uma mensagem final para aqueles que nos ouvem, como o mote da sua fala, do seu testemunho, né? Então, mas fica aqui a nossa gratidão em nome do Católicast 2121 pelo acolhimento, pelo sim. O senhor tem uma agenda tão movimentada, tão ocupada, mas ainda assim foi acolhedor em dizer venham até mim, vamos conversar. Esses meninos buliçosos. É no interior de menino buliçoso, né? Não, eu quero agradecer a vocês, né, de estarem assim, colaborando com a evangelização, né? O canal dessa natureza com esses conteúdos, com certeza, está sendo algo a mais, né, para aquelas pessoas que são alcançadas. Então, realmente, atenda ao apelo, né, de poder compartilhe esses conteúdos que vai agregar um valor, vai levar uma palavra de fé, de esperança. Então, parabéns, que Deus continue usando vocês, né, a ser continuadores, né? São os novos vocacionados, né, os novos apóstolos, aqueles que se propõem a organizar, a dar trabalho, né? Dizia, não tem roteiro, mas quando não tem um roteiro assim escrito é pior, porque o juízo e a fluidez de alma. Isso. Né? Que às vezes a letra mata, a letra engessa a gente, né? Quando a gente deixa o Espírito Santo conduzir, ele vai dizendo e orientando o que realmente... Então, Deus abençoe, ele fala, parabéns. Obrigado pelo brinde aí do Católicast, né? 2121. Olha aí. Aqui usando. E que Deus abençoe. Amém. Viu? Amém. Então, irmãos, semana que vem tem outro episódio. Não sei onde estaremos. Agora. Mas, de nossa parte, eu acho que só nos resta permitir que o senhor deixe a mensagem final e peço que o senhor, após a sua mensagem, se lhe for possível, encerre com a bênção também, né? Para esse momento que a gente viveu junto com o senhor. Então, meus irmãos, meus amigos, né, casais, jovens, adolescentes, viúvas, pessoas solteiras, irmãos sacerdotes, né, eu desejo que esse momento ele tenha sido um momento de crescimento, possa lhe ajudar, né? Não trouxemos aqui as nossas verdades, a gente trouxe aqui o que nos anima, o que nos encoraja, o que nos faz colocar o pé na missão, que é os ensinamentos de Jesus de Nazaré, a nossa amada Santa Igreja. Então, que cada vez mais você se anime, se encoraje, né? Hoje, esses irmãos estão aqui nessa missão, amanhã pode ser você e deve ser você, né? Que sua voz possa ser boca de Deus aí onde você está. Então,
que Deus possa contar contigo, né? Ele precisa, né? A palavra diz, como a messe é grande e ainda são tão poucos operários. Seja você também um operário da vinha do Senhor. Seja um operário a proclamar o Evangelho com a vida, com as ações, né? Além das palavras, né? É o que nós desejamos. E deixo esta oração. Ó Pai de amor e de bondade, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Senhora de Lourdes, eu consagro a vida destes filhos. Eu consagro a vida deles, a missão, a família, o trabalho. Eu consagro o sim que eles estão dando a esta paróquia, a tua igreja, Senhor, através desta paróquia de São José. Também quero colocar aqui nas mãos de Nossa Senhora a vida, a sua vida, você que foi alcançado por este canal de forma consciente, né, proposital ou não. Às vezes a gente está mexendo na nossa internet e Nosso Senhor manda. Então, se chegou até você e não esperava, tenha certeza que essa bênção é para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Então, que sobre você, que sobre a sua família, que sobre a sua casa, sobre a sua missão, venham as bênçãos do Deus Todo-Poderoso pela intercessão da Virgem Maria, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria! Nossa alegria. Amém.